terceiro ano, estamos corrigindo os exercícios que foram propostos. Então, olhando aí nos exercícios dados, no primeiro era para completar o baricentro, incentro, circuncentro, ortocentro. Na letra A, ponto de encontro das medianas, baricentro. Ponto de encontro das mediatrizes dos lados de um triângulo, incentro. Ponto de encontro das bissetrizes, das mediatrizes, circuncentro, a letra B. Na letra C, ponto de encontro das bissetrizes, incentro. A letra D, ponto de encontro das retas suportes das alturas, ortocentro. Ponto que divide a mediana na razão 2:1, baricentro. Centro da circunferência inscrita no triângulo, incentro. Centro da circunferência circunscrita ao triângulo, circuncentro. Ponto do plano de um triângulo equidistante dos vértices desse triângulo, circuncentro. Ponto do plano equidistante dos 3 lados do triângulo, incentro. Na figura, N e P são os pontos médios dos lados AC e BC, respectivamente. G é o baricentro do triângulo ABC. O segmento AP mede 6 centímetros. O segmento GN mede 1,5. Então, 1,5 é GN. Se a mediana divide na razão 2:1, o segmento BG é 3 centímetros. O dobro é 2:1. O segmento AP mede 6 centímetros. Então, eu tenho 4 acima e 2 abaixo. Então, agora completando. O segmento AG mede 4. O segmento GP mede 2. BG, 3 centímetros. E BN, 4,5. No triângulo ABC da figura, os segmentos AM e CN são medianas que se interceptam no ponto G. O segmento AG mede 10 centímetros. Então, AG, 10 centímetros. O segmento CN mede 18 centímetros. CN, 18. Então, eu faço 18 dividido por 3, vai me dar 6. Aqui eu tenho 2 partes do 6, 12. E aqui eu tenho 6. Se do segmento A até o ponto G vale 10, o segmento que está indicado com X é a metade, 5. Os segmentos da perpendicular traçada do vértice de um triângulo até a reta suporte do lado oposto é a altura. Na figura, o triângulo ABC está inscrito na circunferência de centro O e diâmetro BC. Então, todo triângulo nessa situação, cujo lado maior, no caso a hipotenusa, é o diâmetro da circunferência, ele é um triângulo retângulo. O segmento AB mede 4 centímetros. O segmento BC mede 6 centímetros. Obtém o perímetro do triângulo ABO. Então, o raio dessa circunferência é 3. Se eu ligar do ponto A até o ponto O, eu tenho mais 3. Então, o perímetro do triângulo ABO é 4 mais 3 mais 3, 10 centímetros. Na figura, o triângulo ABC é retângulo no ponto A. E M é o ponto médio do lado BC. Então, como todo triângulo retângulo fica na interna circunferência, aqui é um raio, aqui é um raio e aqui é raio. Portanto, esse triângulo AMC é um triângulo isósceles. Isso aqui é 40 graus, isso aqui é 40. Então, o ângulo alfa mede 80 graus. Na figura, M é o ponto médio do lado BC e CN é a bissetriz interna. Então, a medida do ângulo alfa mede. Então, olhando de novo. M é o ponto médio do lado BC. O triângulo é retângulo. Então, aqui é raio da circunferência e o segmento AM também é um raio. Então, se aqui é 40 graus, aqui é 40. Como o ângulo é reto, aqui é 50. Raio e raio, esse ângulo aqui é 50.
Então, 25 aqui, 25 aqui. O ângulo alfa, então, mede a soma desse e esse, porque é um ângulo externo a esse triângulo. Então, o ângulo alfa é 75 graus. No triângulo ABC da figura é retângulo no ponto A, então ângulo reto. AS é a bissetriz interna e AM é a mediana. Mesmo procedimento, raio, raio, raio. Esse ângulo inteiro é 60 graus. O segmento AS é a bissetriz do ângulo reto. Então aqui tem 45 graus. Então o ângulo alfa é 60 graus menos 45. O ângulo alfa é 15 graus. Na figura, considere o triângulo ABC de centro I. Vamos desenhá-lo. Triângulo ABC de centro I. A, B, C. O seu lado AB mede 12 centímetros. O seu lado AC mede 17 centímetros. O perímetro do triângulo ADE é... Como o I é um incentro, eu posso traçar uma bissetriz e dividir aqui o ângulo em dois, alfa, alfa. Esse ângulo é alterno interno com esse, que aqui eu tenho reta paralela. Então aqui eu tenho alfa. Portanto, esse segmento é do tamanho desse, porque gerou um triângulo isósceles. Se eu fizer outra bissetriz, aqui eu terei beta, beta. Esse ângulo é alterno interno com esse, então aqui é o ângulo beta. Logo, esse lado igual a esse nesse triângulo pequeno. Por quê? Triângulo isósceles. Muito bem. Quero fazer o perímetro do triângulo ADE. Então lá, perímetro de ADE. Eu tenho que somar o lado AD com o lado DI, com o lado AE, com o lado EI. Só que eu verifico que o lado BD e DI são iguais. Então eu posso trocar o DI por BD. Eu verifico que o lado EI é igual ao lado EC. Então coloco aqui EC. Refazendo, perímetro do triângulo ADE é igual a AD mais BD. AD mais BD totaliza o lado AB. Mais AE mais EI é como se eu fizesse AE mais EC. Então eu tenho o lado AC. Portanto, o perímetro desse triângulo é AB, que é 12, mais o AC, que é 17. 12 com 17, ele tem perímetro 29 centímetros. Na figura número 10, ou no exercício 10, um triângulo ABC tem ângulo de 40 graus. Então vamos lá, no 10. 9. Então no triângulo ABC ele tem ângulo de 40 graus e um ângulo de 50 graus. Então se ele tem um de 40 e um de 50, ele é um triângulo retângulo. Então ele tem 50 graus aqui, 40 aqui, ele só pode ser retângulo. Aqui é uma altura e aqui é outra altura desse triângulo. O ângulo, qual é o ângulo formado pelas alturas relativas aos vértices A, de 40 graus, e B? O ângulo formado pelos dois vértices é o ângulo de 90 graus. Resposta: 90 graus. Exercício 11. Na figura, o segmento BF e o segmento CF são as bissetrizes dos ângulos de vértice B e C do triângulo ABC. O lado DE é paralelo ao lado BC. AB em E e AC. Sendo AB 7 centímetros e AC 8 centímetros, BC 13 centímetros, calcule o perímetro do triângulo ADE. Esse exercício é igual ao número 9, o mesmo procedimento. Então, no número 11, o triângulo dado é o triângulo ABC. Aqui eu tenho uma bissetriz do ângulo B e a outra bissetriz do ângulo B. Portanto, o F é o seu incentro. Então, eu tenho aqui D
e E. Colocando as medidas dos lados, o segmento AB mede 7, AB é 7. O segmento AC mede 8. E o segmento BC mede 13. Como aqui é bissetriz, eu vou dividir o ângulo alfa a alfa. Esse ângulo é igual a esse. Portanto, esse triângulo é isósceles, esse lado é igual a esse. Nesse aqui, o mesmo problema. Bissetriz, aqui é ângulo beta, aqui é ângulo beta. Esse ângulo é igual a esse, aqui está beta. Então, esse triângulo também é isósceles. Então, vamos pensar o seguinte. Eu quero o perímetro do triângulo ADE. O que é que eu faço? Pego o lado AD, junto com o lado DF, com o lado AE, com o lado EF. Mas o que acontece? O lado DF é igual a BD. Então aqui é BD. O lado FE é igual a EC, ou EF é igual a EC. Então o perímetro do triângulo ADE pode ser escrito AD mais BD. AD mais BD dá o lado AB. AE mais EF me dá o lado AC. Então o perímetro desse triângulo será 7 mais 8, 15 centímetros. Nem precisou colocar o lado 13. No exercício 12, na figura ABCD é um triângulo, é um retângulo. M é o ponto médio do lado AD. M é médio de AD. BD é uma diagonal. O segmento CM no ponto E. Então, quer saber, calcule a razão entre o DE e o BE. Então, eu vou traçar outra diagonal desse retângulo. E vou observar somente esse triângulo. Esse ponto é ponto médio nesse triângulo. Então, isso é uma mediana. Quando eu traço as diagonais de um retângulo, elas se cruzam ao meio. Então, esse segmento é outra mediana. Portanto, esse ponto E é baricentro. Se ele é baricentro, essa distância é o dobro dessa. Então, aqui é 2x e aqui é x. Como as diagonais do retângulo se cortam ao meio, se aqui é 3x, aqui será 3x. Então, a razão do segmento DE para BE é igual a 2x sobre BE. BE é 4x. Se eu simplificar, DE sobre BE vai me dar meio.